noite. Tá legal? Tá bom. Então que nessa breve hora nós vamos conversar, que a gente permaneça com os nossos corações, nossos pensamentos abertos, a espiritualidade amiga, voltados a Jesus, para que a gente possa acolher, além das reflexões, né, a nossa conversa vai promover, a gente possa acolher também esse carinho, essa paz que os nossos amigos espirituais nos trazem e que a gente com certeza vai carregar também para os nossos lares. Allan Kardec, quando foi conversar, entre aspas, né, com as mesas, após resistir inicialmente, né, a alguns convites que havia recebido, conversando, logo percebeu que, naturalmente, nós já sabemos disso, né, não eram as mesas que falavam, não eram as mesas que pensavam, né, mas inteligências que estavam por trás daquele fenômeno. Espíritos, pessoas como nós, mas que naquele momento, né, estavam sem o corpo físico. Porque na verdade fazemos parte de uma única população, a população de espíritos, né? Uns ora com corpo físico, ora sem corpo físico. Allan Kardec percebeu então que tinha ali uma oportunidade de um diálogo, de uma troca de experiências muito enriquecedora. Estava conversando ali com pessoas que estavam agora sem o corpo, estavam do outro lado, entre aspas, né? E poderiam, quem sabe, trazer informações importantes, interessantes para a humanidade. Mas Allan Kardec percebeu também, isso é muito natural, que se ele tinha ali, nas suas conversas, né, espíritos, pessoas, ele tinha então, como nós encarnados ali, né, pessoas de todos os tipos. Espíritos que tinham conhecimento sobre determinados assuntos, sobre muitos assuntos, como também espíritos que não sabiam de nada. Espíritos bem intencionados, querendo esclarecer, consolar, como também espíritos mal intencionados. E aí Kardec se propôs uma questão muito importante, né? Como que a gente separa uma coisa da outra? Como que eu vou ter confiabilidade na mediunidade, no que está sendo psicografado, por exemplo? Como que eu vou levar isso a sério? E fazendo essa análise, fazendo seus estudos, ele elaborou e deixou para nós uma joia que tem sido muito ignorada, né? Tem sido muito ignorado e muito esquecido, que é o seu controle universal do ensino dos Espíritos, que ele vai descrever muito bem na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O que esse nome, né, extenso nos diz? É um método, como nós dissemos, que Kardec utilizaria para avaliar as comunicações recebidas, para ter certa segurança nas informações que recebesse dos Espíritos. E esse controle universal do ensino dos Espíritos, né, de certa forma teria dois braços. O primeiro desses braços seria o braço da razão, o uso da razão. E o segundo, o da busca da concordância das mensagens trazidas pelos Espíritos. E é nesse ponto que nós vamos explicar esses dois braços, né? Mas é nesse ponto que a gente chega na nossa obra Diálogos Espíritas. É uma obra, como o próprio nome diz, é uma conversa com a espiritualidade, mas que é estruturada a partir do método deixado por Kardec. Desse método de controle universal e de outras informações muito ricas, né, que estão em O Livro dos Médiuns. A obra fundamental, né, quando nós queremos estudar a mediunidade. Quando Allan Kardec diz para nós que diante das comunicações mediúnicas devemos usar a razão, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que diante da informação que nos chega, diante do conhecimento da época, aquela informação deve ser submetida a uma lógica, a uma comparação, a um método, a um debate, com o conhecimento da época, seja da ciência, seja da própria proposta espírita. Esse seria o primeiro ponto, o primeiro aspecto que deveria ser considerado em qualquer mensagem mediúnica. Esse aspecto nós buscamos obedecer aqui. Então, em cada resposta recebida, aplicamos a essa razão e observamos nelas a coerência, a lógica. Agora, é claro que, como tudo em doutrina espírita, nós, né, que analisamos, né, eu particularmente, Daniel e Humberto, que é o outro organizador que não pôde vir, né, Humberto Schubert, que vocês conhecem, nós fizemos uma análise que não é também isenta de erros. Olha que coisa interessante.
Daí a obra está sendo disponibilizada para que a comunidade espírita faça essa análise. Olha que coisa interessante. Isso é Kardec. Esse é o método de Kardec. E nesse aspecto também entra o segundo braço do controle universal, a concordância. Na leitura da obra vocês vão observar que as questões estão em concordância aos pilares da doutrina espírita. Convergem com muitas das obras já consensuais, já convencionais do nosso movimento, como obras de Emmanuel, né? Obras de Joana de Ângeles, de outros espíritos, né? Através da mediunidade, seja de Chico Xavier, de Valdo Franco ou demais, né? Então é uma obra que está nessa coerência, mas que traz informações, em alguns momentos, originais, que se não contrariam em nada o conhecimento já estruturado, já reconhecido como conhecimento espírita, tem algo a acrescentar. E isso que está a acrescentar está sujeito a essa concordância. O que essa concordância quer dizer? Nós, enquanto espíritas, só vamos considerar algo como seguro, uma informação como segura, quando ela vier de forma espontânea, por médiuns diferentes, em locais diferentes, de preferência que não se conheçam, através de espíritos diferentes. Quando essas revelações se multiplicarem, convergindo no mesmo entendimento, aí sim nós podemos entender aquele conhecimento como seguro. Então é outro convite que a obra faz ao movimento espírita, que na sua análise observe isso. Há algo que talvez não tenha aparecido em obra nenhuma? É a opinião de uma individualidade, que deve ser considerada como uma opinião, que diante da concordância possível se tornará um conhecimento seguro. Então olha que coisa legal, a obra não tem nenhuma proposta de trazer uma verdade absoluta, uma verdade nova, não. Ela segue a proposta, o método de Kardec, é entregue ao movimento espírita com o objetivo de que o movimento espírita analise. Isso é muito importante. Há outros aspectos, como nós comentamos, que no livro dos médiuns, é claro que aqui nós vamos tratar de forma resumida, né? São muito importantes diante de um texto psicografado. Um aspecto que Kardec trabalha muito bem é a questão da identidade dos espíritos. Aqueles que já viram a obra, né, às vezes já até leram, vão ver que há um espírito que assina como Ivon. Ele assina a obra, o espírito Ivon. Quem é esse espírito? Será que ele tem sobrenome? Vinícius talvez comente essa história quando ele for falar, né? Mas em determinado momento, né, Vinícius? Quando questionado, ele disse: olha, espírito não tem sobrenome. Olha que coisa interessante. E Kardec, quando vai tratar da identidade, ele vai dizer para nós: olha, a identidade do espírito na mensagem mediúnica é algo secundário. Não é algo que é destituído de importância, não é isso não. Mas é secundário diante da mensagem. A nossa preocupação fundamental, e a preocupação de Kardec, é com o teor da mensagem. É uma mensagem que acrescenta, tem um conteúdo moral ou um esclarecimento, né? Algo que traz um esclarecimento, um consolo. Isso é o que deve ser observado, né? Se o espírito é esse ou aquele, isso é secundário. Isso é secundário, tá? E outro aspecto importante também, Kardec trabalha de forma muito interessante, o médium. É bem legal que a gente pode dizer assim, na verdade, as críticas que os não espíritas fazem é sempre essa, né? Como é que a gente não vai saber que aquele que está psicografando, que o texto não é dele? Não é? É uma pergunta muito válida, não é? Uma pergunta muito importante. E Kardec vai observá-la e vai considerá-la algo importante. Mais uma vez também, muitas vezes, em mensagem de teor moral, nós não temos a certeza, Kardec vai dizer para nós, de que a mensagem é de um espírito. Nós não temos certeza da identidade e muitas vezes nem se é de uma inteligência que não é do próprio médium. Em primeiro lugar, isso deve ser considerado. Em segundo lugar, ele vai trazer para nós que algo que se pode avaliar, né, é na convivência com o médium, no caso é o Vinícius, né, o médium do texto, na convivência, conhecendo as ideias, a proposta dele, né, de vida, comparando com as ideias que vêm do espírito, muitas vezes a gente consegue observar, não, essas ideias, né, não são exatamente as ideias que o Vinícius que nós conhecemos tem. Por exemplo, né, qualquer aspecto que a gente poderia elencar aqui. Nesse sentido a gente pode admitir, olha, realmente há indícios, né, de que é uma outra inteligência, não é o médium. Então tudo isso, repito, são aspectos que aqueles que estão na organização da obra, né, como o próprio médium, né, observaram, seguindo rigorosamente a proposta de Kardec. O Vinícius vai até trazer um pouquinho de como que foi o processo em si, né, mas seguindo rigorosamente a proposta de Kardec,
esses autores, né? Nós, organizadores, médium e o espírito, né? Nós entregamos ao movimento espírita, repito, né? Uma obra que nós temos a convicção de que acrescenta, mas de que está sendo publicada para ser avaliada. Tá? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui. A Cecília veio me perguntar, ela já leu a obra, pelo menos é uma parte, não sei se ela leu tudo, né? E ela veio nos perguntar, né, Vinícius? Olha, eu estou com uma dúvida na página tal. E a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente viu que alguém assim se interessou, se debruçou. E ela fez uma pergunta. Olha que coisa interessante. Alguém poderia dizer assim: nossa, que absurdo, você vai questionar o médium? Doutrina espírita é questionamento. Olha que coisa legal. Então a gente já chegou vendo isso. Essa é a proposta da obra. Tá, gente? Aqueles que se interessarem, analisem com carinho. Mas, além da apresentação da obra em si, né, nós achamos interessante também, até para demonstrar o teor da obra, destacar uma questão. Dependendo do nosso tempo aqui, vou até destacar duas, antes de passar a palavra ao Vinícius. Tá? Questão que vai exemplificar a ideia que nós trouxemos na nossa exposição inicial. Né? Questão que é coerente com a doutrina espírita, né? Coerente com a proposta de Kardec, mas que promove uma reflexão complementar, uma reflexão auxiliar, que nos ajuda a entender melhor algumas ideias que os espíritos superiores na codificação nos trouxeram. Olha que questão interessante, é a questão número 3, tá? Que nós escolhemos aqui. E a questão diz o seguinte, só um detalhe, eu não comentei isso, né? O livro todo é uma obra de perguntas e respostas. Não sei se eu cheguei a falar, tá? Ele todo assim. E um detalhe interessante é que eu e Humberto, né? Nós fizemos algumas notas dentro do texto ou de rodapé, dialogando com as respostas. Tá? Dialogando, olha, essa resposta pode ser comparada com a resposta no livro tal, né? Às vezes questionando algumas das conclusões do Espírito, tá? Então essa é a ideia central da estrutura da obra, né? Mas vamos voltar aqui à questão número 3. Olha, eu vou ler, quem até tiver com a obra em mãos, quiser ler junto, fica à vontade, tá? Olha o que diz a questão que é feita ao Espírito Yvon. Estando a lei moral escrita na consciência, e só parando aí, ó, aqueles que são estudiosos da doutrina já sabem a que essa questão está se referindo. Mas vou ler de novo. Estando a lei moral escrita na consciência, é da falta de meditação ou da malícia que decorrem os erros do homem? Olha que interessante. Se as leis de Deus estão na nossa consciência, e onde nós vamos encontrar isso? Numa questão que ela é muito citada do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 621. Inclusive, Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Né? E eles vão dizer, na consciência. Então nós partimos disso na pergunta, olha que interessante. Nós partimos disso. Porque tem um detalhe nessa questão 621. Ela tem o item A, dá um livro dos Espíritos, que é bem interessante. Então, na 621 é perguntado onde estão escritas as leis de Deus, e os Espíritos vão nos dizer que estão na consciência. Mas Kardec, no item A, ele faz uma pergunta legal, o item A da 621, muito inteligente. Ele pergunta o seguinte, mas peraí, esse peraí é meu, né? Se está escrita na nossa consciência, por que a gente tem que ser relembrado das leis de Deus? Não é uma pergunta fantástica? Espíritos, vocês estão falando que está aqui, mas nós estamos fazendo besteira. Então alguma coisa está errada nisso aí, né? Por quê? Por que a gente tem que ser relembrado das leis de Deus? E os Espíritos vão dizer, olha, porque o homem a esquecera e desprezara. E aí continua a resposta, né? A gente esqueceu e desprezou as leis de Deus que estão na nossa consciência? A pergunta quer saber isso. A pergunta aqui que é feita ao Yvon. Ela quer saber isso. O que é esse esquecimento? Por que nós esquecemos as leis de Deus? Por que nós desprezamos as leis de Deus que em consciência já conhecemos? Por quê? E olha a resposta, que coisa fantástica. Ele vai dizer para nós aqui. E vocês vão observar que em algumas respostas, o Espírito Yvon, ele vai usar palavras um pouquinho mais complicadas, né? Nada que um dicionário, ou o próprio celular hoje em dia, né? A gente coloca a palavrinha lá, nos ajude a entender, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Os erros decorrem da inércia reencarnatória. Aí a gente olha para isso aqui e pensa, peraí, o que é inércia? O que é isso? Né? Quando a gente estuda física lá, né? A gente vai lembrar das leis de Newton. A inércia é aquela coisa que é o seguinte, se eu tenho um objeto parado ou em movimento, para eu mudar a situação dele, para que eu faça com que ele se mexa,
né? Ou que eu mude o sentido ou a velocidade, né? O movimento dele, eu tenho que fazer uma força. A inércia é a tendência do objeto a ficar do jeito que ele está. Entenderam? Por que ele usa essa palavra? Ele vai dizer para nós que nós, nas nossas reencarnações, nós tendemos a ficar do jeito que nós estamos. Nós tendemos a um certo comodismo. Daí voltarmos inconscientes, não é a palavra correta, né? Mas desprezando e esquecendo as leis de Deus. Mas ele vai continuar a explicação aqui, porque até aqui ainda não está muito claro não, mas vamos ver o que ele vai dizer para nós. Mas ó, o que ele diz inicialmente? Os nossos erros decorrem do que a gente já vem trazendo, do que a gente já está acostumado a fazer. Gente, nós estamos muito mais acostumados a fazer as coisas equivocadas do que as coisas corretas, porque as equivocadas nós já fazemos há milhares de anos. Então nós estamos nessa inércia, nesse movimento, nessa direção. Para o nosso movimento mudar de direção, tem que haver uma ação, tem que haver uma força. E ele continua dizendo para nós aqui, ó: por séculos a mente, olha só o que nós estávamos falando, ó, acumula camadas e mais camadas de hábitos iludidos. As coisas que nós achamos que nos fazem, que nos trazem a felicidade, nós nos iludimos, ó. Ao longo de encarnações sucessivas, o ego, que deve ser entendido enquanto estrutura mental consolidada, algo que nós construímos, consolidamos nessas encarnações, esse ego, né? Aprendeu no tempo quais os meios mais eficientes para supostamente fugir do sofrimento, sendo esta a origem das especificidades psicológicas e psíquicas assumidas por cada indivíduo, em busca da manutenção de sua visão de mundo. Olha que coisa interessante, isso aqui vai dialogar com um capítulo muito interessante da obra A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 3, que vai nos falar justamente da questão do bem, do mal. Em Kardec vai mostrar para nós, de forma concordante, coerente com a resposta que Yvonne nos traz aqui, né, que o mal, o egoísmo, de certa forma, até certa época do nosso processo evolutivo nos reinos inferiores, tem uma função importante. Deriva do nosso instinto de conservação. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês já viram algumas árvores. Eu não entendo muito de árvore não, tá? Se alguém pode até me corrigir e fica à vontade. Algumas árvores, quando elas são plantadas, não nasce nada em volta delas. Dá uma distância. Vocês já viram? Nasce nada ali. Aí parece até que o jardineiro foi lá e deu uma arrumadinha, não parece? Não. A árvore suga tudo. A gente, quando vê isso, a gente diz assim: nossa, que árvore egoísta, que árvore má. A gente diz isso? Claro que não. É algo que no processo evolutivo faz parte. Ou quando nós pegamos um leão e o leão vai se alimentar e ele devora uma zebra, a gente pensa assim: ah, a zebra é boa e o leão é mau. A gente faz essa... Não deveria, né? Às vezes a gente faz, né? O leão é malvado. Não. Aquilo faz parte da natureza dele, é um instinto de conservação. Então ele age daquela forma destrutiva, claro, né, diante de outro ser, porque ainda não compreende o que nós já deveríamos compreender. Olha que coisa interessante. Isso nós carregamos no nosso processo evolutivo. Nós construímos essa estrutura em torno de nós, né, protetora. Diante daquilo que a gente entende, agora eu já estou falando nós, né, espíritos já humanos, né? Quando acontece algo que a gente entende como ameaçador ao nosso status, olha só, ao nosso conforto, à nossa posição relativa ao status, né? Nossa posição financeira, ou a nossa própria sobrevivência, claro, né? Quando somos, entre aspas, atacados, nós tendemos a reagir de forma a manter a nossa posição. Né? Daí aquela coisa, você está no trânsito, alguém te fecha, qual que é a reação? Muitas vezes, né? Não é o caso de ninguém aqui, eu tenho certeza. A ofensa. Olha que coisa interessante, a ofensa. Você é ofendido, você ofende. Essa é a sua tendência. Alguém vai te agredir, qual que é a sua tendência? Agredir de volta. Mas aí vem a proposta de Jesus, né? Diferente, né? De dar outra face. Olha que coisa interessante. Nós, no estágio evolutivo em que estamos, recebemos uma outra proposta. O seu instinto de conservação, que agora nós podemos chamar de egoísmo, boa parte, né, do seu funcionamento, agora é questionado. A razão é convidada a superar, o sentimento é convidado a superar as demandas instintivas. Olha que coisa interessante. Daí vem a nossa escolha. Eu cedo
A minha inércia, né? Eu permaneço parado, seguindo o que o meu instinto de conservação manda, ou eu ajo de forma diferente? Nós vamos entender, a resposta vai continuar, nós vamos ler até o final aqui, eu pulei algumas coisinhas, né? Vai mostrar para nós que pensar de forma diferente é uma condição de felicidade, é uma condição de paz interior, o não reagir, a não violência. Mas olha o que o Espírito continua dizendo para nós, ó. Uma maneira de desarticular esse movimento é a conjugação, a união, né, de alguns esforços com o objetivo de, olha que bonito agora que ele escreve, ó, fraturar a concepção habitual da realidade do sujeito. Difícil, né? Mas o que isso quer dizer? O que é fraturar? Quebrar, né? Quebrar essa concepção habitual, essa ideia que a gente já tem, né, de realidade. Aquela realidade, olha, tudo é para mim. Nós temos essa concepção, é nosso hábito já pensar assim, né? Quando nós somos convidados, ó, a ceder espaço a uma noção mais consolidada de pertencimento ao todo. Em outras palavras, somos convidados a considerar o outro. A entender, a pensar enquanto humanidade, enquanto família humana. Quando eu começo a quebrar essa realidade que eu construí, essa ilusão que eu construí, né? Que me coloca como centro da criação, como centro do universo, e começo a entender que cada um é um centro, como eu começo a fraturar isso tudo. Começo a entender que não é tudo para mim. Olha só como é que as coisas vão ficando mais fáceis, pelo menos racionalmente, né? Eu começo a entender que quando eu firo o outro para me defender, entre aspas, né? Eu estou me comprometendo consciencialmente. Olha as leis de Deus na consciência. Quando eu recebo uma face minha apanha e eu devolvo na face do outro, me comprometo consciencialmente, sofro. E sofro. Mas quando eu considero que o outro também é uma existência, né, que me agride porque está em equívoco, que me agride porque passa por uma dificuldade, que me agride porque ainda é ignorante das leis de Deus, eu passo a perder aquela vontade instintiva de reagir. Agora, é claro que isso é um trabalho também de várias encarnações. E ele vai concluindo aqui, ó. Indicamos como prática positiva ao reconhecimento da própria consciência o serviço manual em benefício do próximo. Olha que coisa interessante. Eu vou ler até o final aqui, ó. A contemplação da compaixão como engrenagem da vida. E também a percepção dos próprios equívocos cometidos como etapas de aperfeiçoamento na senda do trabalho espiritual. Olha que coisa fantástica. Também plenamente alinhado com a proposta de Jesus, com a proposta espírita. Vai nos recomendar o quê? Ao serviço manual em benefício do próximo. Há uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, a 943, depois vocês verifiquem lá, em que os Espíritos apontam para nós como uma das causas de desgosto da vida a ociosidade. Causa desse sofrimento a ociosidade. Corroborando essa conclusão, olha o que o Espírito Ivone nos recomenda. O trabalho. Está sofrendo? Trabalhe. Não reconhece o outro? Trabalhe. Esse é um dos métodos. O outro ele vai dizer para nós aqui, ó, a contemplação, o desenvolvimento da compaixão. É o que nós estávamos falando antes. O que é sentir compaixão? É buscar sentir o que o outro está sentindo. É tentar se ver na situação do outro. Então eu vejo aquele que está ali, dando o exemplo que é o mais comum que a gente escuta, né? O morador de rua. Eu vejo o morador de rua, eu penso o seguinte: se fosse eu ali, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Estou pegando apenas um exemplo, tá, gente? Vai ser aplicado a várias outras coisas. Então é você se colocar no lugar do outro. E sabe onde a gente vai ver isso nas palavras de Jesus? Na famosa parábola do bom samaritano, em Lucas 10. A palavra compaixão vai aparecer nas traduções em português, né? Quando o samaritano vem e vê aquele ferido que havia sido deixado de lado pelos outros que haviam passado, né? O sacerdote e o levita, e tem compaixão por ele. Olha que legal. Ele vê o homem ferido e pensa: se fosse eu? Se fosse eu não, sou eu ali. Olha que coisa fantástica, sou eu ali. E aí ele vai e ajuda. E por fim, olha o que ele diz para nós aqui, ó. O que o Espiritismo, nós ouvimos e falamos tanto, né? Autoconhecimento, ó. A percepção dos próprios equívocos. Mas num sentido de culpabilidade, de autoflagelação, não. Perceber os próprios equívocos, olha que legal. Como etapas de aperfeiçoamento na senda do trabalho espiritual. Então eu olho para mim mesmo, identifico em mim o equívoco, não me culpo, reconheço o meu erro e me proponho
Em que sentido? Olha, a partir de amanhã, a partir de agora, né? Estou falando amanhã porque está de noite, né? A partir de agora eu vou tentar ser diferente. Porque a gente não pode confundir também percepção dos equívocos com uma aceitação cômoda, né? Comodista, né? Ah, não vou mudar que eu sou assim. Não é muito comum de escutar isso? Ah, não, eu sou assim. Parabéns, é verdade, você é assim, mas não tem que ser assim. É isso que é o mais legal. Então você olha para dentro de você mesmo e identifica, eu erro. Isso é o primeiro passo, tá, gente? Porque não toma o remédio certo quem não sabe a doença que tem, né? Quando a gente vai no médico, o que a gente quer saber? A doença que tem. Porque se eu não sei o que é, que remédio que eu vou tomar? Primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, buscar a mudança. Vagarosamente, né? Sem se martirizar. Porque a vitória é certa. Vou passar então agora a palavra para o meu amigo Vinícius. Meus amigos, boa noite para nós. É uma experiência incrível ouvir alguém comentando sobre um texto psicografado, porque eu me pego pensando, mas foi através de mim que isso foi escrito? Será que foi desse jeito mesmo? Uma vez, esse livro é o quarto da nossa trabalho mediúnico. Uma vez eu fui a uma casa espírita numa cidade longe, eu estava viajando, e aí eu sentei para assistir palestra, e a pessoa então foi ler a página de abertura. E ela foi lendo a página, eu falei, gente, que página bonita. Aí quando ela acabou de ler a página, ela falou assim, essa página é do livro Cartas do Evangelho, psicografado pelo médium Vinícius Lara. Eu falei, não fui eu que psicografei isso não, é impossível. Porque realmente o processo de captação da obra é algo que foge um pouco da nossa capacidade de controle, de domínio. Como se deu, então, o trabalho em torno do livro Diálogos Espíritas? O livro começou a ser produzido há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. E começou de uma forma estranha, porque Humberto, que é o outro autor da obra, hoje ele está fora do Brasil, ele enviou para mim um e-mail com um arquivo em Word, onde ele dizia para mim assim no e-mail, eu quero que você dê essa carta para o Espírito Yvon. E eu pensei, não faz o menor sentido, porque se ele quisesse ler uma carta para o Espírito, ele escrevia e lia em voz alta na casa dele, e o Espírito ia ouvir de onde tivesse, né? Entregue a carta para o Yvon, e quando ele puder responder, eu fico feliz. Eu deixei o e-mail, li o e-mail, era um pedido para ele, se o Yvon podia se dedicar a responder algumas perguntas que o Schubert desejava fazer para ele. Daí a alguns dias, o Espírito Yvon nos busca e diz, eu quero responder para o seu amigo. E responde para Humberto com muito carinho, com muito gosto, dizendo que para os espíritos, a possibilidade de dialogar conosco, encarnados, a partir de uma perspectiva de aprendizado, de uma perspectiva de esclarecimento dos ensinamentos espirituais, é uma oportunidade muito prazerosa. Ele, inclusive, compara essa condição àquela de um ente querido que viaja para muito longe e que pode, através de cartas, de mensagens, narrar para aqueles que ficaram as paisagens que está vendo, os conhecimentos que está adquirindo. E isso acaba que é para nós de grande utilidade se a gente encarar a nossa existência nesse plano como um labirinto de escolhas que a gente tem que fazer. O ensino dos espíritos é para nós quase o fio que vai nos ajudando a sair desse labirinto na medida que a gente o segue. Então eu disse, diante da resposta do Yvon, que eu entreguei para Humberto, vamos fazer o trabalho. E o trabalho começou. Semanalmente, havia um horário, um dia e um horário da semana. Humberto mandava uma lista com 10, 12 questões e o espírito respondia. Mas é muito interessante porque Daniel já contou a história do nome. Yvon é um grande entusiasta das pesquisas em torno da mediunidade. Então ele é muito aberto a experimentações, a grupos de pesquisa,
Inclusive, nós chegamos a participar de algumas pesquisas na universidade, orientados por ele, né? Fomos pesquisados. E ele, como o Daniel falou, já deixou de assinar o sobrenome dele há muito tempo, porque dizia que espírito não precisa ter sobrenome. Mas isso demonstra também alguma firmeza de pensamento. E na medida que as perguntas iam vindo, o Ivon foi demonstrando essa firmeza ao longo de todo o processo. Em algumas ele respondia assim: a pergunta está mal formulada, refaça. Em outras ele dizia: não é isso que vocês queriam perguntar, vocês queriam perguntar tal coisa, refaçam a pergunta. Em outras ainda ele respondia: a questão é irrelevante, não vou respondê-la. Em alguns casos, diante da resposta dada pelo Espírito, os amigos faziam uma réplica. E ele fazia a tréplica. Em algumas vezes fez correções, em outras vezes acrescentou, e em outras manteve o pensamento. Olha, exatamente isso que eu quis dizer, não teve defeito de captação. O processo foi seguido durante alguns meses, até que em um determinado momento a gente percebeu que ele deu uma estagnada. E é curioso, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas antes de eu estar na função de alguém que recebe livro dos Espíritos, eu nunca tinha parado para pensar: como é que um Espírito dita a obra? É tudo de uma vez? É tudo rápido? O livro já está pronto? Como é que é isso? Eu não tinha tanta clareza. À medida que os livros foram vindo, eu percebi que os Espíritos têm todo um trabalho muito além do de inspirar a escrita do médium. Porque no caso das questões que eram enviadas ao Ivon, alguns conjuntos de temas eram respondidos por ele com muita facilidade. Filosofia espírita, história do espiritismo. Sobretudo esses dois assuntos eram temas muito rápidos. Agora o livro tem questões sobre meio ambiente, sobre... Vejam só os temas do livro: ética, saúde, meio ambiente, ciência e psiquismo, filosofia, história do espiritismo, religião, Bíblia, espiritualidade, sociedade, cultura no mundo dos espíritos, arte e movimento espírita. Algumas dessas aqui, a gente percebia que as questões demoravam para ser respondidas. Às vezes eram apresentadas numa semana e respondidas só na outra, o que levava a gente a supor que eram questões que ele discutia no mundo espiritual com alguém e vinha emitir uma opinião depois mais embasada. Mesmo assim, o livro estagnou um pouco. Nesse período, a gente teve a possibilidade de estar um pouco mais próximo do Daniel, e numa determinada sessão de psicografia, o Ivon sugere que a gente convide o Daniel para fazer parte também da obra, fazer perguntas e analisar o trabalho. Então o livro voltou a ser produzido com mais rapidez quando a equipe estava formada, digamos assim. E aí o Espírito nos apontou uma questão: quando tivermos 150 itens, nós poderemos nos encaminhar para o trabalho de publicação. Na medida que o livro ia se desenvolvendo, logicamente que os amigos começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha, com a pergunta que todo mundo se faz: o que me garante que não é o médium que está pesquisando no Google os tópicos que estão sendo perguntados aqui? Então, um dia Humberto me liga, todo manso, todo faceiro, e me diz assim: Vinícius, não é que eu esteja desconfiando de você. Então ele disse: estou desconfiando de você, mas que horas é a sessão de psicografia com o Espírito? Às 11 horas. Então, às 10 para as 11 eu mando para você as questões. Pode ser? Pode ser, Humberto. E as questões continuaram sendo respondidas. Mas 10 minutos ainda é tempo, né? Para quem é bom manipulador do Google, 10 minutos é tempo. E aí ele disse para mim assim: eu queria fazer diferente. Lá na primavera, nós temos por hábito que haja médium de psicografia à mesa durante a reunião pública, trabalhando, recebendo páginas, enfim. E aí Humberto falou assim: vamos mudar? Vamos fazer essa captação na primavera? Como assim? Então, eu vou ficar com as questões na minha mão. Na hora que chegar o momento da psicografia, eu coloco na sua frente. Que aí não tem Google, não tem celular, não tem nada. E qual foi a surpresa?
as mensagens continuaram a ser respondidas. E isso dá para todos nós um alívio, né? Uma tranquilidade de perceber essa inteligência estranha. Em alguns momentos, respondendo perguntas de modo diferente do que eu responderia. Noutros, citando coisas que eu mesmo não conhecia. A gente teve até uma discussão, quando o livro era sendo formatado, que versava em torno de: o autor cita outros autores, profanos, mundanos aqui. Nós vamos fazer nota para esses que ele está citando? Vamos? Não vamos? Acabou que foi feito, né? Mas assim, alguns deles eu particularmente não tinha lido. Então, isso tudo deu para nós uma tranquilidade em juntar esse material e apresentar, como o Daniel falou muito bem, para a análise dos companheiros. Agora, nós temos um grande desafio. Por quê? No tempo de Kardec, as sociedades espíritas eram correspondentes. Trocavam correspondências umas com as outras, trocavam mensagens com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, quem por algum motivo já tenha folheado uma revista espírita, que Kardec publicou até o momento que ele faleceu, depois ela continua ainda algum tempo, na verdade bastante tempo, até o início do século XX, a gente ainda tem publicação da revista espírita. Mas sobre os cuidados de Kardec, foi até o momento da morte dele. A última edição é de abril de 69, Kardec falece em março, mas a edição de abril já estava pronta. Então, a gente vai ver que na revista espírita, várias sociedades irmãs, e não só da Europa. A gente tem cartas que vêm da América, cartas que vêm aqui do Brasil, vão para lá, cartas da África, da Argélia, que era uma colônia francesa, e de diversos locais, em que Kardec recebia essas mensagens, analisava o conteúdo delas, publicava na revista. Algumas chegaram a ser publicadas nas obras fundamentais que a gente conhece. Então, esse esforço de universalidade do ensino dos espíritos era muito mais presente no seio do movimento ao tempo que Kardec era encarnado. Depois, na medida que o processo de institucionalização vai aumentando, e que mesmo o nosso modo de viver a experiência espírita aumenta, a gente tem mais dificuldade de fazer isso hoje. A gente tem mais dificuldade de duas casas irmãs se encontrarem para discutir mediunidade, analisarem o conteúdo das mensagens abertamente, questionarem se faz sentido que seja desse espírito, se não faz, se o conteúdo é coerente, se não é. Então, o que nós estamos propondo aqui é um pouco desse esforço. E o próprio Espírito propõe que seja feito assim numa determinada questão. Quando ele é perguntado, e o controle universal do ensino dos Espíritos, como é que funciona? Ele coloca esse controle baseado na capacidade que as casas, que os grupos tenham de se aproximar uns dos outros, se desarmar uns perante os outros, para fazer um mergulho no método espírita. E, na verdade, quando a gente olha para o Espiritismo, a gente tem muita clareza. Por quê? O Espiritismo inventou a reencarnação? Não. Mesmo no Ocidente já haviam outras crenças reencarnacionistas no mesmo período. O Espiritismo inventou a moral? Não. Né? A moral cristã tinha pelo menos 1.800 anos, quando Kardec está organizando o material. O Espiritismo inventou o magnetismo, o mundo espiritual? Não, também não fez isso. O que o Espiritismo fez e que é original? O modo de lidar com essas coisas. Percebem a sutileza? O que o Espiritismo faz de diferente é saber assim, posto que exista mundo espiritual, posto que exista comunicação, posto que Jesus seja o modelo, como a gente pode usar essas coisas de maneira mais segura, né? De maneira mais objetiva, menos problemática. A gente, antes de vir para cá, nós chegamos um pouco mais cedo, então ficamos conversando, Henrique, Daniel e eu. E a gente tratava de uma questão que é delicada em torno da mediunidade, a identidade dos espíritos. Como que nós podemos afirmar, peremptoriamente, que um espírito é quem ele afirma ser? Isso não é possível. De acordo com a metodologia espírita, não. Pensem só Kardec, que bota lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho algumas mensagens assinadas por Santo Agostinho. Como é que ele tem certeza que é Santo Agostinho? Tem umas piores ainda, do ponto de vista da verificação, né? Paulo, o apóstolo.
Como é que você pode verificar que é Paulo? Tem algum parente do Paulo vivo que vai dizer assim, nossa, escreve igualzinho ele escrevia? Não tem. Tem alguma assinatura do Paulo que ficou registrada? Não tem. As epístolas, há uma corrente da historiografia que vai dizer que a maioria delas não era escrita pelo Paulo, ele as ditava, né? E as pessoas iam tomando nota. Então, nem o estilo da escrita dá para se dizer que seja genuinamente dele. E como que Kardec resolve esse impasse? De maneira muito lúcida. O nome é parte da identificação. Aquilo que está no texto de Santo Agostinho, por exemplo, não vai contra o pensamento que esse espírito teve quando era encarnado. Tem a mesma moralidade, a mesma beleza, a mesma capacidade de elevação que possuía quando estava encarnado. Então, isso serve para nós como indícios. E no caso da obra Diálogos Espíritas, a gente está diante de um Yvon, que retirou seu sobrenome, e que se propõe a refletir junto com a gente sobre a nossa condição de espíritas hoje. O Daniel separou uma questão, né, a questão número 3. E eu separei uma outra, que eu acho muito interessante, que é a questão de número 5. Todas essas estão bem no comecinho, quando a gente pergunta para o Yvon a respeito de ética, né? A gente não, porque eu não fiz pergunta, né? Mas quando a gente apresenta para ele as questões a respeito de ética. Quando a gente estava organizando o livro, o que vinha primeiro era o capítulo de filosofia. E aí quando foi para os pareceristas da editora, eles disseram, olha, tudo muito bom, mas se vocês colocarem a parte de filosofia primeiro, ninguém vai ler. Por que ninguém vai ler? Porque está muito difícil. Mas está errado? Não, está difícil. Está certo e está difícil. Então coloca a ética primeiro, que o povo pega a velocidade, quando chega na filosofia, a inércia faz com que o povo passe, né? E aí nessas questões de ética, a questão de número 5 é bem interessante. Olha só, eu acho ela fantástica, porque ela toca numa parte da nossa vida moral que a gente não costuma observar. Perguntam os amigos a Yvon, como lidar com as más propensões que se renovam, apesar de todos os nossos esforços? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu vou na casa espírita, eu assisto palestra, eu faço culto no lar, eu leio em casa, e por mais que eu me esforce, eu não consigo mudar determinado comportamento. Isso acontece em Matias também, creio eu. Não é um problema só de Juiz de Fora, de Bica, do resto do mundo, né? Aqui também há isso. E nós não podemos subestimar o poder dessa frustração, porque vários companheiros desistem da tarefa espiritual quando se sentem estacionados. Há um fenômeno comum, a gente chega na casa espírita, não sei se tem alguém aqui que está há pouco tempo na lide espírita, mas quando a gente chega para a atividade, a gente percebe claramente uma série de mudanças no nosso comportamento. Aqueles parentes que não são espíritas ficam até espantados, fazem piada, né? Mas à medida que o tempo passa, vai surgindo uma sensação de que a gente não muda mais. E aí companheiros que estão há 4, 5, 6 anos, às vezes procuram a gente e falam, eu sinto que eu preciso fazer uma coisa diferente, eu não estou conseguindo passar, não estou conseguindo me superar. Essa pergunta é muito legítima. E o Espírito então responde para nós assim, vejam só. Primeira parte da resposta, ela pode até dar um nó na cabeça, porque ele diz assim, não é um esforço positivo ao Espírito a supressão pura e simples de suas propensões inferiores. Por que é um susto? Porque a gente aprende desde pequenininho que a gente não pode ser ruim. Então o que a gente faz? A gente suprime isso, a gente estrangula, a gente corta, a gente castra. Só que, se a gente não conseguir entender a raiz do problema, o que acontece quase sempre é, diante de quem pode me julgar eu não faço, mas longe de quem me julga, eu faço. Entende? Por isso que não é só dizer assim, não pode praticar, não pode fazer, não pode dar vazão, porque isso não adianta. Obviamente, né? A gente tem que cuidar da nossa conduta, mas o Espírito começa apontando para nós, simplesmente castrar um comportamento inferior não resolve o problema. O que resolve o problema então? Continua ele dizendo.
Guardados os limites da civilidade e da vida em comunidade, claro, né? Os seus impulsos, se forem de agredir alguém, não agrida. Você não vai dizer, eu posso agredir porque eu ouvi na palestra espírita, que o Espírito falou que a gente não pode segurar os nossos impulsos. Pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos dizendo o contrário. Nós estamos vivendo aqui em sociedade, então nós temos que ter uma conduta que seja condizente com a nossa vida em comum. Mas guardados esses princípios, o homem deve questionar-se sobre o porquê de encontrar em si tal impulso. Qual o motivo de esta força possuir tamanha ascendência sobre sua vontade? E também, qual o tipo de prazer decorrente da execução das ações que são sabidamente negativas? Aqui ele dá um leve susto, solavanco na gente. Porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, que analisa a sua própria conduta e que identifica nela pontos negativos, você sabe me dizer por que esses pontos são negativos, não sabe? Óbvio, a gente estuda moral há muitos anos na casa espírita. A gente consegue pensar por que falar mal dos outros não faz bem, por que comer em excesso não faz bem, por que beber em excesso não... A gente sabe tudo isso. Agora o Ivon propõe uma outra jornada. Ele propõe que a gente se pergunte, por que eu tenho esse impulso? Por que esse impulso tem tanta força sobre a minha vontade? E aí, o que está na raiz disso? Que prazer eu sinto agindo assim. Percebem como que a ordem de solução do problema mudou? Num primeiro momento você pode dizer, eu não sinto prazer de falar mal da vida dos outros, mas quando eu vejo eu já falei. Então analisa com um pouco mais de calma que você vai ver que na raiz da sua fala tem um pequeno prazer. Tem um pequeno prazer. Quando você come desbaratadamente, eu me sinto mal de tanto que eu comi, tem um pequeno prazer, nem que seja para lidar com a ansiedade, para distrair a cabeça, percebe? A gente tem que se perguntar, não é porque eu ainda faço um comportamento ruim, mas por que esse prazer ainda existe em mim? Isso muda completamente a forma que a gente lida com as nossas más inclinações. Porque a gente começa a perceber que essa inércia que o Daniel falou na questão que analisou é muito mais forte do que a gente imagina. Um exemplo interessante de inércia é quando a gente está andando no ônibus e o motorista freia. E aí a gente vai lá na frente, não é? Porque a gente estava em velocidade, quando ele freia, o corpo vai lá na frente. Imagina então que a gente renasce no corpo, reencarna. Começa a vida. O carro da gente vai devagarzinho até que a gente assuma de fato a nossa encarnação. Isso vai se dar no fim da adolescência, no início da juventude. Quando o nosso carro embala, ou seja, quando a gente está já senhor desse equipamento encarnatório, a gente vem para a casa espírita, a gente estuda, a gente faz as nossas práticas de oração e tal, o carro está embalado, a gente então decide que vai frear, porque aprendeu que esse ou aquele comportamento não é positivo. O que acontece? Os nossos vícios, as nossas questões, as nossas chagas, fazem igual a gente dentro do ônibus. A gente freia, elas vêm tudo para frente, tudo para fora. E a gente tem que pensar, por que eu sinto prazer com isso? Por que eu estou carregando esse comportamento? Não é de 5 anos para cá, não, é de 500. Daí, se a gente escolher uma desvirtude nossa e se dedicar sobre ela até que ela possa ser liberada, a gente tem grande progresso, porque de fato a gente vai estar fazendo um processo de autoconhecimento profundo. E por que a gente não faz isso? Nosso companheiro Ivon vai um pouquinho mais fundo nesse beliscão que ele deu na gente. Ele vai dizer assim então: a partir do mergulho em si surge a ruptura real com o que é mal. Muitas vezes o que se busca, entretanto, é a aparência da santidade, mas não é este verniz que liberta o espírito da perturbação. Apenas a lucidez e uma profunda tomada de consciência o fazem. Olha, gente, eu leio isso toda vez e fico impactado.
Porque quem de nós aqui não busca aparência de virtude? A gente aprende desde pequenininho como que a gente deve parecer uma pessoa boa. Como que a gente deve se portar na casa dos outros. Como que a gente deve fazer quando estiver na frente de outras pessoas. A nossa educação é toda voltada para que a gente crie uma aparência de determinados valores. E às vezes a gente vem para a casa espírita ou vai buscar um contato com o Evangelho de Jesus movido por esse impulso de aparência. Só que as coisas são dissociadas. Eu posso sustentar uma grande aparência de virtude, mas interiormente manter e alimentar todos os meus comportamentos sofridos e causadores de sofrimento. Aí eu mantenho a virtude na casa espírita, chego à casa espírita, falando com a voz baixa, rostinho parece que está lá em Jesus na prece, né? E tudo funciona, porque por misericórdia de Deus nós não vemos os pensamentos uns dos outros. Mas isso não nos liberta do sofrimento. E o que o Ivon está propondo para nós é uma estratégia muito concreta de autoconhecimento. Porque às vezes a gente fica falando, eu preciso se conhecer, preciso se conhecer, preciso se conhecer. Mas se a gente não for muito pontual, o autoconhecimento acaba se tornando só um discurso. Porque como é que eu me conheço? Santo Agostinho faz uma proposição no Livro dos Espíritos. Você lembrar no fim da noite, o dia inteiro e tal. Pois é, mas e se a gente não conseguir fazer isso? Tem outro caminho? Como é que a gente pode exercitar esse processo de tomada de consciência de si? E o exemplo que ele nos dá é muito concreto. Se a gente tiver coragem para se perguntar por que eu gosto de fazer o que faço, muita coisa muda dentro da gente. Muita coisa mexe dentro da gente. E aí, de fato, a gente fica diante de um espelho. O Espírito Emmanuel, na primeira página do livro Pensamento e Vida, na primeira frase, apresenta para nós uma máxima de ordem espiritual bastante profunda. Ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. A gente passa batido por esse texto, muitas vezes, que tem uma significação ímpar. Por quê? A gente costuma achar que a nossa mente é uma janela, através da qual a gente vê o mundo, não é? A gente pensa que a nossa mente pode abrir espaço para que a gente veja coisas fantásticas, incríveis, mas o que a sabedoria espiritual nos diz é que a nossa mente é um espelho. Ela vai refletir fora o que existe dentro e vice-versa. Então perceba, o indivíduo que mascara as suas propensões inferiores tem uma tendência de espelhar tudo isso fora. E só de pensar assim a gente vê como que nós estamos agarrados nesse mundo, né? Vivemos um período de tantos ódios, de tanta agressão, agressões explícitas mesmo, né? De tanto desprezo uns pelos outros. Trazemos uma mentalidade doente. E essa mentalidade só pode ser modificada no momento em que eu coloco em xeque, inclusive, a minha própria conduta. Em que medida não sou eu que alimento esse comportamento? Em que medida não sou eu que sustento esse tipo de relação com a vida? Percebem que isso é bem concreto? É bem prático? E se a gente resolver fazer esse enfrentamento diante do espelho da consciência, o que vai surgir para nós? Num primeiro momento, bastante confusão. Bastante incômodo. Porque é o incômodo de reconhecer-se do tamanho que é. E nós temos uma dificuldade com isso, né? A gente fala muito, os companheiros espíritas falam muito de umbral na palestra e tal. Nós não temos que temer para o umbral, vai estar cheio de gente conhecida. Tem palestra espírita, tem reunião, tem tudo. Os palestrantes vão estar todos lá. Vai ser uma beleza. Difícil a gente ir para um outro lugar que não conhece ninguém, né? Mas no umbral está cheio de gente conhecida. Se
Se a gente se propuser esse enfrentamento, a gente se coloca do tamanho que tem. E qual é o nosso tamanho real? Somos indivíduos comuns. O Espiritismo é uma preciosidade na medida em que ele é capaz de nos arrancar dessa condição horizontal diante da vida. Então, cada vez que eu consigo mergulhar um pouquinho mais para dentro, eu acabo também percebendo um pouquinho mais no mundo ao meu redor, virtudes, possibilidades, oportunidades que eu não via antes. Vocês vão ver, aqueles que travarem contato com a obra, que o Espírito Yvon é muito assertivo. Poucas são as questões em que ele sai pela tangente, ou que ele diz que não vai responder, ou que ele foge um pouco do tema. E acredito que por um motivo bem simples, nós vivemos um tempo em que precisamos de assertividade. Portanto, o grande desafio que fica para nós, diante dessa obra, diante da nossa prática espírita, diante do nosso esforço por uma iluminação, um crescimento espiritual, é o desafio de nós conseguirmos dar praticidade aos ensinamentos que temos. Do contrário, a casa espírita vira só mais um templo, onde a gente vai, ouve a homilia de um padre diferente, de um pastor diferente, toma o passe, né, que é de lei, para eu sair meu corpo fechado daqui, afastar meus mal-olhados, meus encostos, né? Mas a vida continua a mesma. O nosso desafio é pensar onde isso faz sentido diante da realidade, primeiro. E depois, como eu posso pegar essa ferramenta que faz sentido e aplicar à minha vida, à minha experiência. Nesse quesito, ou seja, tentando responder essas questões, nós acreditamos que há sim uma contribuição da obra Diálogos Espíritas para quem se dispuser a estudá-la com carinho. São 150 questões que podem ser bastante úteis na nossa prática diária de autoanálise, de percepção das nossas próprias mazelas e mais, de mudança de conduta, de mudança de hábitos. Então, assim como o Daniel falou, eu encerro a minha fala dizendo que esse material é um material que é como se fosse um presente da editora Primavera, né, para o nosso movimento, uma partilha. O livro, é importante que se diga, tem todos os direitos doados para a editora. E a editora tem o compromisso de manter a publicação de obras com qualidade doutrinária. Vocês podem ter certeza que um livro para sair na editora passa por pelo menos 7 pareceristas. Eles questionam os espíritos, mandam nota, o espírito responde, não responde, muda. É uma loucura. O prelo da editora é brutal. E a gente tem o compromisso na Primavera de garantir obras de qualidade com preços acessíveis. Porque o preço do livro hoje está muito caro. A gente vai comprar livros de R$40, R$50, isso é caríssimo. Então, o dinheiro do livro na Primavera, ele é revertido para o livro, o que garante para nós uma condição de ter obras de qualidade, com um preço bem acessível para todos nós. Nós ficamos à disposição, né, para quem lê, se tiver dúvida, se quiser depois perguntar, não tem nenhuma dificuldade. Tem um e-mail da Primavera aqui, vocês podem mandar para lá perguntas que tiverem, protestos, dúvidas, o que for. A gente vai fazer questão de responder sempre, todos eles. E o livro está entregue. Que seja útil a vocês, como tem sido útil para nós. Muito obrigado.